tudo bem? Boa tarde. Será que está funcionando? Será que estão me ouvindo, gente? Oi, gente, sejam bem-vindos, tudo bem? Onde a Thaís está hoje? Nossa, onde estou? Cadê a estante? Meu Deus, gente, estou aqui no escritório hoje. Primeiro dia que eu venho oficialmente trabalhar aqui e hoje a gente tem essa live. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês gostem do novo visual. Vocês sabem que eu tô aguardando uma convidada hoje. Ela vai entrar daqui a pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma coisa aqui, gente. Enquanto vocês vão chegando, sejam bem-vindos. Estou aguardando minha convidada, que deve entrar em breve. Podem ficar à vontade, até quando, se vocês estão me ouvindo bem, de onde que vocês estão falando. Vamos lá. Será que ela já entrou, a Débora? Deixa eu ver. Deixa eu tentar ver aqui. Se eu consigo mexer. Consigo mexer aqui direito, que ele tá no... Não sei se a Débora já entrou. Débora, se você chegou, mande uma solicitação pra mim, que não aparece pra mim. Se puder, me manda uma solicitação para fazer parte aqui da nossa live. Se não estiver aparecendo pra você, sai e entra de novo, que daí aparece. Porque não tá aparecendo pra mim a solicitação. Deixa eu ver. Eu acho que a Débora já está aqui. Peraí, gente, a gente já vai dar tudo certo. Opa, acho que agora foi, peraí. Bora lá. Vamos ver se agora deu certo. Agora deu certo. Oi! Ei, Tudo tudo bem? Ótimo, e você? Ótima também, melhor agora. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é um orgulho estar falando com você. Ah, que bom, fico feliz. E obrigada por ter aceito aí a gente bater esse papo sobre esses desafios que a gente vem fazendo para o planejamento do ano novo, né? Com Então, certeza. Débora, seja bem-vinda. Quer contar um pouquinho para o pessoal o que que você faz, de onde você é? Primeiro, eu vou te falar que eu te sigo há 7 anos, desde a época do Evernote, que para mim você é referência. Que legal, E obrigada. de lá para cá eu consumo muito. E fiquei muito chateada quando eu fiz uma solicitação para uma mentoria online, quando você estava no Call Daniel lá ainda. E foi a Renata que veio fazer comigo, sabe? Mas ela foi ótima do mesmo jeito. A Eu sou Rê, Débora. ela é apaixonada pelo Evernote, você deve ter se dado bem com ela. Aham, aham. Uhum. Mas é o seguinte, eu sou Débora Tierva, eu sou empresária, sou mentora, eu também sou estrategista em gestão do tempo e produtividade, mas o meu foco é as pessoas fazerem o seu dia caber em 24 horas. Então, esse desafio não é fácil, e eu, além do que, eu migrei para o digital faz pouco tempo, antes meus treinamentos eram só online. E a coisa mais difícil que a gente encontra são as resistências das pessoas mais próximas da gente. Não sei se você concorda com isso, Thaís. Fala mais sobre isso. Aceitação. Então, quando você sai que você entra no digital, a primeira coisa que eles falam assim, agora virou blogueirinha, né? E não Ah, é é isso. verdade. É. A gente que distribui conteúdo, é muito difícil a nossa vida também. Difícil, sim, porque eles acham que é só ligar a câmera e tá tudo bem, né? E não é só isso. A gente está aqui sempre a gente tem que estar sempre aprendendo, tem que estar sempre, eu digo assim também, eu entro sempre com meu copo, ó, meio Uhum. vazio de água, para a gente poder aprender. Então, com você eu aprendo a cada dia, há muito tempo já. Obrigada. Obrigada. Não, eu acho que você tem razão, sim. Acho que o pessoal de perto talvez não tenha sentido. Como eu posso dizer? Quando alguém me conhece, já me conhece como a Thaís do Vida Organizada. Então, eu sou aquela pessoa que, quando podia visitar, que no momento não estou visitando ninguém, mas quando eu chegava na casa de alguém, a pessoa fala: ai, a Thaís vai entrar na minha casa, a Thaís não repara na bagunça. Sempre foi assim. Ou então, quando alguém vinha fazer algum curso comigo ou me conhecia pessoalmente, já conhecia a Thaís dessa forma como ela é. Mas para quem já me conhece há muitos anos e
acompanhou essa construção, foi uma evolução. Então, não tem esse choque, né, de quando você conhece a pessoa a primeira vez. Então, talvez para essas pessoas que já acompanhem a gente há mais tempo na vida mesmo, não tenham percebido a transformação. Para elas foi uma coisa gradual, né? É interessante esse papo, gostei. E aí você acha que para as pessoas mais próximas de você, você sente mais dificuldade de trazer essa ideia de organização? Sim, por quê? Porque parece que as pessoas, você quer ficar mandando, você diz que tem que fazer dessa forma. Eu falei, não, não tem que fazer não, porque a organização, né, os valores da organização é ser personalizada. Se você fizer do jeito que eu faço, não vai encaixar na sua vida. Mesma coisa se eu quiser pegar e modelar a Thaís inteira. Você tem um filho, teu marido é músico, né? Eu acompanhei, inclusive, da época da tua cirurgia, com a perda da tua avó. Então, são momentos de vida. Sim. Hoje, sim, eu cheguei a ser vice-presidente do Conselho Nacional da Mulher Empresária em Brasília. Então, Uau. a minha autoridade é na parte empresarial também. Só que sempre gostei de organização. Então, eu tenho um cartãozinho que eu digo que eu sou personal organizer nos hobbies, né? Então, as pessoas costumam, os amigos, dizer, ai, Débora, vem aqui em casa para me ajudar a arrumar alguma coisa. E a gente acaba fazendo natural, porque é o meu jeito, é o teu jeito. Agora, se a gente quiser fazer, eles quiserem fazer como eu faço, não adianta. E aí as pessoas às vezes preferem ficar de braço cruzado a fazer alguma coisa um pouquinho a cada dia, que é o desafio que a gente está fazendo com você hoje, né? Para construir o É. nosso 2021 diferente. Me conta um pouquinho do que você está achando desse desafio. Assim, a gente está num momento de virada, né? Que a gente, em primeiro lugar, fez uma revisão desse ano. Então, eu vou querer que você conte um pouquinho para mim como que foi essa revisão para você. E aí a gente vai começar a pegar os resultados dessa revisão para começar a planejar o ano novo. Me conta um pouquinho como que foram esses primeiros desafios de revisão. Assim, você teve algum desafio mesmo fazendo essa revisão? Você teve algum insight? Me conta um pouco. Eu tive um desafio que foi. Por que eu digo que foi um desafio? Porque a questão da gente fazer um pouco a cada dia, para a gente refletir e daí simplesmente conseguir planejar, é muito mais tranquilo. Você consegue, em um período de 30 dias, eu vou planejar. E quando eu fazia as minhas revisões de ano, para projetar o próximo, né? Eu Uhum. tinha o costume de fazer mais coisas no mesmo dia, mais etapas no mesmo dia. E você acaba pulando uma fase de raciocínio, de reflexão sobre realmente o que que eu vou deixar aqui esse ano, ainda mais um ano tão atípico como a gente Bom. passou, e o que que eu vou levar para o próximo ano. E quando eu fiz a minha roda da vida, que está até aqui, ó, que eu quero te mostrar, eu publiquei lá no. Eu também sou de caderno, tá, Thaís? Uhum, tá bom. Apesar de ser digital. Ó, Linda, eu eu vi. faço, eu faço a roda da vida todo mês. E essa roda da vida que eu fiz agora é um momento que eu estou num momento de vida diferente, mas eu acompanhando todos os meses, eu tenho visto que talvez eu tenha me julgado um pouco mais rígida porque eu estou avaliando o ano. E aí eu fiz primeiro a minha roda da vida do ano. Aí eu peguei as rodas da vida de cada mês. Falei, meu, por que que eu estou me avaliando tão baixo aqui numa área ou na outra? Mas não é isso. O que eu percebi, Thaís, é que quando eu fiz essa aqui, eu fiz essa já projetando o que eu quero fazer para o próximo ano. Talvez Que interessante. intencionalmente, inconscientemente, não intencionalmente, inconscientemente, né, com o nosso cérebro, não com o cérebro racional, mas eu digo que essa parte que eu fiz aqui, eu falei, putz, mensalmente eu me avalio melhor, mas realmente se eu pegar agora, eu preciso dar uma parada, porque o próximo ano eu tenho que melhorar nessa área. Então, a avaliação da roda da vida foi a parte que mais me pegou nesses dias que a gente está fazendo esse desafio com você. Porque caiu a ficha e daí na hora que, no desafio do dia 6 que foi escolher as prioridades para cada área dessa vida, escolher só uma. E aí a gente vai ter o foco nela, né? Porque se você não tiver foco, eu vou acabar fazendo qualquer coisa em todas as áreas. Então, Olha, esse desafio do 5 e do dia 6 foi bem, bem importante para mim. vamos explicar para o pessoal que está chegando por aí. A gente está falando sobre uma revisão de 2020 como um todo, especialmente sobre a roda da vida. A roda da vida é uma ferramenta que é bastante usada em trabalhos de coaching, mas qualquer trabalho de desenvolvimento pessoal mesmo, que serve para você avaliar as diversas áreas da sua vida dentro de um contexto. No caso, a gente está olhando
para 2020 inteiro aqui, a Débora e eu, ela tá falando da dela, depois eu comento um pouquinho das minhas também, se vocês quiserem. Mas a ideia é que a gente possa fazer essa revisão pensando como foram todas as áreas da minha vida em 2020, analisar o nosso nível de satisfação com cada uma das áreas. E aí, Débora, você quer compartilhar um pouco assim, como que foi? Porque você contou então que você comparou com os meses e que aí isso permitiu para você olhar de uma maneira um pouco mais compassiva nessa avaliação. Você quer dar um exemplo? Sim, por exemplo, aqui, ó. Aqui na minha área da vida deixa eu pegar aqui, que foi o equilíbrio emocional, né? O equilíbrio emocional nos últimos meses, ele estava sempre alto. Porque eu estava me trabalhando, o começo do ano foi difícil para todo mundo. É difícil a aceitação, né? De repente, inclusive a minha primeira live eu fiz no dia 17 de março, foi no dia 17 de março que fechou Curitiba. Então, tudo marca pra gente. E aí, você vem num trabalho que se você não tiver um emocional forte, a gente não vence essa barreira. Por quê? Porque simplesmente de um dia para o outro me tiraram, não só a mim, a todos nós, né, o direito de ir e vir. Eu queria ficar em casa uma semana sem fazer nada, eu quero. Mas daí quando te barram, e aqui em cima no nosso cérebro, a gente É começa a diferente. pensar, é diferente, né? E eu respeitei todas as regras, fiquei em casa. Meu filho teve Covid, ficou se tratando aqui em casa. Puxa. Então, é um ano de que o equilíbrio da gente está um pouco abalado. Mas a gente tem que se superar. E a superação, aí quando eu fiz aqui do equilíbrio, eu vou compartilhar o que é a minha prioridade para o equilíbrio, tá? Uhum. É ter mais tempo comigo. Foi o que eu coloquei. Porque eu tenho tempo. Afinal de contas, tempo a gente não tem, a gente cria. Só que ter tempo para mim, eu me coloco na minha agenda. Eu já fechei a minha agenda sexta-feira à noite, que é a noite do casal, coisas que eu aprendi e criei nessa pandemia. Mas para eu ter esse mais tempo comigo, o que eu quero dizer? Eu vou receber barra de Axis, porque trabalha a parte da gente emocional. Eu vou voltar à minha terapia mensal para que eu consiga superar o 2021 relacionado com a minha área da vida que eu vou priorizar. Que daí veio o desafio, que é o nosso desafio de ontem, né? Que foi para definir qual era a área da vida. Então, se eu não tiver Uhum. com o emocional muito bem trabalhado comigo, como que eu É vou cuidar da verdade. minha família? O seu filho Se a área melhorou? da... Seu filho ficou bem? Graças a Deus, meu filho, minha nora e minhas netas pegaram. Puxa, É. Uhum. E a gente é um sabe que foi um susto. dia que ele teve que ir para a loja, mas graças a Deus ele passou bem, passaram bem todos. E incrível que nós aqui em casa não pegamos, estivemos com ele, ele se tratou aqui, ficamos fechados no apartamento e ele não, só ele foi assim que passou para o nível 2 que passa para o Não, pulmão, né? Mas não puxa. precisou ser internado, nada, graças a Deus. Então essa parte mexe com a gente. E então, para eu estar bem com a minha família, que é a área da vida que eu escolhi para trabalhar ano que vem, eu já tive que trabalhar minha parte emocional. Porque trabalhar a família, eu tenho que estar bem. Se o meu emocional não estiver bem, como que eu vou cuidar um ano? Sem Entendeu? Depois, dúvida. claro, daí a gente eu já determinei as outras partes, o que eu quero fazer da minha família, entendeu? Então, eu creio que dessa forma, se a gente pensa dessa forma, para cada área que a gente determinou essa próxima ação, né, a prioridade para cada área, vai ficar mais fácil para a gente fazer o plano geral. Quer compartilhar comigo um pouquinho, então, de como foi essa revisão das outras áreas para você? Quer ver? Então, eu coloquei assim, ó, na minha parte da saúde. Minha formação é educação física, eu tive academia, Olha, fui atleta, eu fui campeã brasileira com 13 anos, ai que de um legal. esporte, de um esporte que as pessoas quase não conhecem. Chama bolão, mas parece com boliche, entendeu? É um esporte que joga a família inteira. Mas eu tive a honra, né, de ser treinada pela minha mãe, que era uma das minhas mentoras, e por isso é importante a gente ter mentor na nossa vida. E depois eu também fui aluna, tanto da minha mãe quanto do meu pai, que os dois eram professores de educação física. Também eram atletas de seleção paranaense e tudo mais. Então, eu vivi muito o mundo do esporte. E, inconscientemente, em 2001, quando eu resolvi, né, mudar da área empresarial, saí da área da educação em 98 e fui para a área empresarial, eu tinha embutido na minha cabeça, olha que besteira. Isso é uma coisa que nós embutimos, né? Nós em nós mesmos.
Eu falava assim, tudo que eu tinha que fazer de exercício eu já fiz no século passado, não preciso mais. Mas eu estava me boicotando ou me bloqueando para começar novamente. E depois eu tive uma hérnia de disco, né, no decorrer do ano, de alguns anos atrás, e fui para o yoga. O yoga foi excelente, porque além de trabalhar o corpo, trabalha a mente. Também tinha parado em função de trabalho. E aí, há 2 meses atrás, quando eu fiz a roda da vida, e aquela roda da vida estava me pegando, que foi a parte da saúde, que era o foco que eu tinha que dar, eu voltei para o Pilates. Então, quando a gente faz a roda da vida, e as pessoas às vezes, de novo fazer roda da vida. Não faço, é, não Mas faço no muda bullet journal, tanto, né? É muda, tão né? necessário. Poxa, às vezes eu também penso isso, eu falo, nossa, já é hora de fazer a roda da vida de novo. E quando eu faço, eu percebo, nossa, mas mudou tanto isso aqui e tudo mais. Então é um bom exercício de autoconhecimento, eu acho. Não, mas É continuando. excelente. E aí, o que que eu fiz? Então, eu voltei para o Pilates, eu já fiz a minha quiropraxia, já alinhei meu Atlas, está tudo ok. Só que eu tenho que fazer a manutenção para o próximo ano. E aí, o ano que vem, a minha manutenção é fazer a parte aeróbica. Porque só fazer Pilates, a sociedade, volta o condicionamento, volta para o meu objetivo, que é arrumar minha coluna. Que a gente fica sentado, enfim. Agora Super. tem que ir para a parte aeróbica, né? Para quê? Uhum. Para que eu ganhe resistência. Então, eu vou caminhar eu já faço essas caminhadas, mas enquanto eu não tô, olha, minha responsabilidade aqui, né? Eu tô falando que eu vou caminhar 2 vezes por semana, porque eu tenho uma meta de fazer uma maratona no que vem. Mas não Olha. sei, era para ser, como já foi adiado esse ano, então eu vou repensar agora para frente com os planejamentos, mas se eu fizer essa parte que atinge a minha saúde de caminhar 2 vezes por semana e pensar na minha postura, e não cruzar a perna cada vez que eu estiver sentada, vai me ajudar na minha coluna. Então, é nessa área da vida da saúde. O desenvolvimento intelectual. Posso continuar? Pode, eu só posso fazer um comentário? Deve. É que é muito gostoso ver essa evolução de raciocínio, né, que nasce da revisão, porque quando você revisa uma área e pensa, nossa, o que deu certo, o que não deu certo, o que eu quero mudar, você já naturalmente começa a pensar o que é prioridade, o que você quer focar no ano que vem, né? Então a gente nem começou ainda a falar do planejamento do ano novo, mas só dessa revisão já começa a delinear um pouco. É muito legal, porque quando você efetivamente for entrar assim, em questão de projetos e tudo mais, você já vai ter claro na sua cabeça o que você já revisou e falou, não, mas espera aí, saúde é prioridade, equilíbrio emocional, né? Eu tenho algumas questões aqui, porque eu gosto muito daquela analogia do jarro com as pedras, já viu essa analogia? Das big rocks? Que se você Já. coloca, já sabe, né? Vou só explicar para o pessoal. Mas, Se você for mas explica. colocar pedras de vários tamanhos dentro de um jarro, se você começar colocando as pequenininhas, etc., as maiores não vão caber, porque vai ficar uma disposição esquisita. Se você começa colocando as grandes, as menores vão entrando e vão caindo e vão se encaixando entre elas, né, nos buraquinhos. Então, é exatamente isso. Se você deixar o que for prioridade para você encaixar depois que todo o resto acontecer, você nunca vai ter tempo para nada. Esse que é o negócio, né? Então, você tendo as suas prioridades em mente, você pensando nelas primeiro, isso que é uma prioridade, você o que vier depois se encaixa, né? Eu acho que é uma mudança assim de foco muito importante, muito importante. Mas não, continua, Débora. Não. E depois eu coloquei assim, para a parte do desenvolvimento intelectual, eu tenho que finalizar o meu MBA, que era para ser terminado esse ano, só que em função da pandemia, nossa turma optou por não ter aula online. Então a gente teve já voltamos a ter aula presencial, só que eu não sei como que vai ficar ainda, por causa que aqui já está começando a querer fechar de novo. Não sei aí como que está em São Paulo. Sei que está piorando Eu as acho que coisas, quando né? acabarem as eleições eles vão fechar. Essa é a minha É que teoria. está todo mundo falando, né? É, É. exatamente. E aí eu quero, mas também depende da pandemia, né? Porque olha que eu quero participar do meu módulo internacional da ESIC, que é um módulo que eu fiz ano passado em Madrid, e fez muito bem. Eu faço esse MBA de Neurociência e Pensamento Transversal, Que e legal, foi né? graças a ele que eu passei esse ano muito bem. A gente vem trabalhando, a neurociência explica muita coisa e faz a gente entender muita coisa. Então, quando eu li também do Jacob Petri, que, né, como você precisa se entender, e eu digo que a pandemia veio para a gente voltar à nossa essência, que é ser mais do que ter, isso mudou minha vida, entendeu? Sim. E quando eu vejo você falando de minimalismo, outro dia eu li uma parte, não sei se você falou, você leu, você tem 4 pratos em casa. Eu falei, meu Deus, ela tem 4 pratos em casa. Mas é o estilo dela, entendeu? E aí o que que eu coloquei?
Então, eu quero finalizar meu MBA, participar desse módulo internacional, finalizar nessa método do Vida Organizada. Também eu estou fazendo uma mentoria com a Gabriela Brasil, que ela te adora também, né? Aham. Então, são Que algumas legal. coisas que estão na minha... Aí eu vou perguntar o que eu quero fazer mais. O que eu vou começar é um curso de PNL, que esse PNL está me fazendo falta, entendeu? É isso que eu vou fazer na parte de desenvolvimento intelectual. Que já é É bastante bastante coisa. Já vai tomar bastante aí do seu espaço na vida, né? Legal, tá bom. nos meus blocos de Legal. tempo, lá já tem que, Sim, né? Então, tá. equilíbrio emocional, eu falei, Uhum. realização e propósito, eu executar mais treinamentos online, com meus mentorados também, porque eu tenho mentoria de um individual e vou abrir mentoria em grupo. Então, isso aqui é parte de realização e propósito. O recurso financeiro, eu coloquei que é fazer controles financeiros mais eficazes, como eu já fazia. Eu fazia e não sei por que eu resolvi dar uma relaxada, sabe? Como? Ah, vou entrar vou fazer, mas não com aquele afinco como eu fazia antes. Então, essa minha meta financeira é porque esse controle financeiro, como eu fazia e a gente tem um conselho de família, né? Porque meu marido, a gente trabalhava junto, trabalha junto. Eu tenho uma filha de 32 anos, a Fernanda, e o Rafael de 30, que é casado. Então, a gente tem os negócios de freelance, entre aspas, né? Eu falo assim, a gente tem algumas coisas em conjunto e a gente define no conselho de família, que a gente se reúne mensalmente. Tem ata, tem tudo, mas é um processo, porque a gente Que tem que legal. procurar trabalhar. Porque se você cuida tão bem da empresa, por que você não vai cuidar de você e da sua família? Então, Sem dúvida. tratar a empresa e família da mesma forma. Então, entre aspas, é uma governança corporativa, né? Que eu já fiz o curso lá na FGV, inclusive, desculpa, na Dom Cabral, e a gente aprende que a gente tem que cuidar disso. E muitas pessoas esquecem, né, lá da família. Cuida muito bem dos negócios, mas os seus, né, não coloca a máscara primeiro em si, né? Aí, Exatamente. contribuição social. É continuar produzindo conteúdo gratuitamente para que eu consiga transformar a vida de mais pessoas. Porque a gente que faz no mundo digital trabalha, a gente recebe muita mensagem que, nossa, gente que a gente nunca imaginou conhecer do outro lado do mundo e ver que você pode É estar mesmo. fazendo a diferença. Não é É mesmo. pensar, claro, a gente precisa pagar os boletos, mas eu digo, a gente pensar na coletividade é muito melhor, né? E eu quero participar de trabalho voluntário presencialmente. Eu presencialmente, porque quando você faz o trabalho presencial, é bem diferente. E isso trabalha o nosso interno. Tem a ver com o meu emocional. Faz sentido isso? Faz total. E eu vejo também que nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, né, especialmente assim, as ONGs, entidades, os moradores de rua, o pessoal mais carente, assim, está sofrendo muito mais, né? Porque não tem assistência, né? Não tem pessoas fazendo. Então, eu acho que faz todo sentido isso que você está falando, né? De tentar levar mais um trabalho voluntário presencial, sim, sem dúvida. Porque aqui em casa a gente tem o costume de fazer no Natal, antes da gente fazer o nosso Natal, a gente faz marmita e vai distribuir na rua. Para depois Que ir para legal. casa, arrumar mesa e fazer tudo isso. Mas a gente faz em família. E fazer isso talvez seja um projeto, já que vou estar trabalhando com família, mas ainda não decidi, mas decidi que eu quero fazer trabalho pelo menos uma vez por mês presencial, sabe? Então, Uhum. Que legal. aí Muito vamos legal para da a parte de família, né? vocês. É legal, né? Eu não costumo Sim, ficar falando muito, porque todo mundo fala, você fica falando. Não, a gente não fala essas coisas, a gente faz, né? Então, sim, aquele walk to talk, exatamente. né? Tem o mesmo ponto de vista, sim. É, né? E Uhum. daí com a família, que eu quero fazer os encontros mensais com propósito de valorizar o momento presente. Porque não adianta fazer encontro, agora vamos fazer um almoço de família. Tá, mas aquele almoço de família que. Não. É o momento presente ser valorizado. Porque essa é uma frase que eu falo sempre: quem vive de passado é museu, né? Então, Sim, se a gente fica só remoendo as coisas que aconteceram, você nunca vai evoluir. Você tem que libertar isso, tá ligado com o meu emocional, né? Que é a área que eu estou trabalhando, por isso que eu falei que eu avaliei baixo. Mas se a gente consegue ter esses momentos de família,
a gente vai criando umas memórias afetivas. E essa memória afetiva que são as coisas que nós vamos lembrar daqui para frente. Minha neta, minha filha, Isso daqui que eu ia para frente. perguntar, quantos anos tem seus netos? Deixa eu pegar um negócio aqui enquanto isso. Eu tenho uma neta do coração que tem 12, digo do coração porque ela Ah, veio junto, né, no casamento, que é o segundo casamento certo. da minha filha. Ela me adotou de vó. Ela não me chama de vó, De sabe? Ela vó? me chama de tia. É, porque ela fala que eu sou muito nova para chamar de vó. Quando ela tinha 8 anos, quando ela veio Oh. namorar. É, e ela falou assim, mãe, como que eu vou chamar a mãe do Rafael? Ela é muito nova para eu chamar de vó. Achei tão bonitinha, sabe? E eu tenho a minha neta, a minha neta mesmo, ela tem 1 ano e 3 meses. E ela é uma paixão, entendeu? Ah, Até para imagino. vir aqui para casa hoje. É. Então, essas são a parte que a gente precisa fazer eles lembrarem, né? Com certeza. E essa parte que eu falei, vou fazer encontros presenciais para que a gente tenha propósito, sabe? E o Uhum. relacionamento, a parte de relacionamento amoroso, né? Sou casada há 35 anos, namoro há 6, então são mais de 40 anos juntos. E ele é meu primo, além de tudo, mas a gente precisa continuar valorizando, né? E a gente sempre falou, nós vamos ficar no final da vida, que a gente diz lá na frente, eu sou jovem há mais tempo, não digo que eu sou velha, né? Mais velha. E o que que a gente fala? Lá na frente somos só nós dois, e se nós dois não estivermos bem, vai ficar ele no quarto e eu na sala, né? E isso a gente não quer. É, Então, sim. vou ter mais encontros de casal, sabe? Alguma coisa mais intensa, viajar pelo menos uma vez a cada trimestre, para encontrar alguns amigos que a gente tem bacana, que a gente gosta de ficar por esse Brasil, por esse mundo afora. Vida social. Thaís, quando você quiser falar, você fala, porque senão eu Tá começo a falar, bom. falar, falar, Não, tô ouvindo, tá? tô adorando. Se eu tiver alguma dúvida, eu te falo. Tá bom. A parte social, que eu quero participar de eventos e encontros com amigos, amigas, mensalmente, mas vou colocar na agenda, porque na minha revisão do mês eu sempre falo que evento que eu quero participar, que pessoas eu quero encontrar, então vai estar na minha lista de eu tenho que encontrar. E eu quero fazer mais network, porque eu parei um pouco, eu fui vice-presidente, né, que eu falei do Conselho Nacional da FACEAP aqui por mais de 10 anos, e essa parte eu gosto, me faz bem, mas eu deixei um pouco de lado, entendeu? Então essa parte social. E eu quero trazer amigos para minha casa, que a gente sempre fazia coisas aqui em casa, e a gente meio que deu uma parada, não só pela pandemia, em função das mudanças que a gente vendeu uma indústria que eu tinha há 5 anos atrás, com 300 funcionários, aquela loucurada, e depois eu estou numa outra vibe agora, mas eu quero voltar a continuar. Porque naquela época eu sempre fazia, e agora que eu tenho mais tempo, entre aspas, tempo que eu quero dizer, eu não tenho tanta responsabilidade com a fábrica, né? Isso aí. Agora, a minha parte da criatividade, hobby e diversão. É uma coisa que eu não fiz, eu tenho deixado de lado. Eu gosto muito de trabalho manual. Então, eu falei que um trabalho manual eu tenho que fazer. Não sei qual é. Um deles vai ser, eu vou para, né, a gente vai para uma chácara, alguma coisa assim, e vou ter o meu pomar lá, que a gente vai fazer novamente. Que A gente delícia. começou com a família, inclusive eu fiz um mapa mental do pomar. Olha o que que eu fiz. Olha só, tô orgulhosa. Que Fiz um mapa legal. mental, Por quê? Porque com o mapa mental, inclusive, eu ensinei essa minha neta mais velha, né? Eu, com o Todoist, a gente procurava e tudo mais, qual era a época de plantio, a época de poda e tudo mais. Nossa, E que ela falou, delícia. é, aí eu já estou ensinando ela também a se organizar em alguma parte, porque ela já usa o Google Keep para fazer checklists dela, sabe? Que linda. É. Que E a legal. gente, que daí isso é um momento de família também, né? Claro. É um hobby, mas é um momento de família. E eu quero ir para a praia pelo menos uma vez por mês para andar na praia, sabe? Entrar na água, que minha nora mora em Camboriú. Então, então, uma coisa é visitar, mas outra coisa é ir à praia, que é uma coisa que a É. gente renova também as energias quando você está andando na areia, Nossa, né? sim. Eu também, eu adoro, assim, só de ver o mar eu já me sinto mais reenergizada. Não sei se você é assim também. Mas pelo que você está Sim, falando, acho que sim. ficar olhando, né, Caramba. aquele mar e observar as pessoas, sabe? Eu e meu marido, a gente gosta muito de ficar sentado assim no barzinho, na beira da praia, da areia ou do calçadão, mas ficar olhando, curtindo aonde a gente está. Isso É. também é uma coisa legal, né? E aí, é, plenitude e felicidade, eu coloquei cuidar mais da minha mente,
tá ligado também com o emocional e tudo mais, porque se a Sim. minha mente está feliz, está tranquila, naturalmente eu cocrio a minha realidade, né? Palavras de Jacob Petri. E a parte da espiritualidade, eu quero fazer um curso de casais com meu marido, e eu quero voltar a frequentar a igreja aos domingos, que eu faço minhas orações, faço minhas novenas, mas não estou indo presencial, que também faz a diferença. É verdade. Ufa, família, das 12 áreas da vida. Muito bem, obrigada por compartilhar e mostrando assim para servir até como exemplo para quem está assistindo. Olha, a gente está com mais de 80 pessoas aqui assistindo. Olha que responsabilidade nossa, hein, Débora? E aí você compartilhando assim como foi essa sua análise e já pensando o que, que vai ser prioridade para você, é muito bacana porque antes mesmo da gente chegar na parte de coisas a fazer, de projetos, de objetivos, você já tem as prioridades super claras para você, né? Isso que para mim é o mais mágico desse exercício. É como a gente já Aham. começa a ter em mente o que é prioridade. Aí você falou, né, que a área que você vai focar mais no ano que vem é emocional, certo? Não, a área vai ser o emocional, porque daí a família vai estar como a parte Tá. das 12 áreas da vida é o emocional. Mas o que que eu vou ter, que eu quero focar mesmo, assim, que vai ser a minha prioridade, vai ser família. Então, talvez eu esteja explicando errado. Porque se eu não tiver com a Ah, minha tá. parte emocional, Não, eu como que eu entendi, vou? tá. Eu acho que eu tinha entendido outra coisa. Não, mas tá. Explica, então explica pro pessoal. Então, a área que eu vou dar prioridade, olhando a minha roda da vida, vai ser a família. Tá, Mas, para eu me trabalhar, eu coloquei que, para mim, Débora, eu tenho que desenvolver o meu emocional. Porque se eu não tiver com o meu emocional, que nem foi quando eu fiz a roda da vida, que sim. deu baixa. Se o meu emocional não tiver tranquilo, tranquilo é bem difícil falar uma palavra forte, né? Mas bem trabalhado, ou bem decidido, ou bem entendido, como que eu vou cuidar da minha família? Então, é essa área que eu fiz. E eu já fiz até o exercício de hoje. Tudo bem, eu acho que uma grande pergunta que a gente pode fazer, e você por trabalhar esse lado também da produtividade, acho que você pode até ajudar quem estiver participando aqui da nossa live, como que você consegue encaixar as suas prioridades no seu dia a dia? Como que você, Débora, cria tempo para você conseguir fazer tudo que é importante para você? Então, o nome do um dos meus treinamentos, eu digo que é o método TAC, né? O relógio faz tique e a Débora faz TAC. Ah, que legal, adorei. Tarefa, ó, tarefa, atividade e compromisso. Se Poxa, que nós, legal. porque se as pessoas não sabem essa diferença, primeira coisa entre tarefa e compromisso, vai dar tudo errado no meu dia. Elas vão planejar errado na sua agenda. Então, como fazer seu dia caber em 24 horas e ter o controle da sua mão, controle da sua vida na palma da sua mão, que é o nosso celular, que hoje o celular é a extensão do braço, não adianta. A gente também, primeiro, a gente tem que ter tempo para quê? Para você sentar, planejar o seu ano, mas definindo as prioridades. Prioridade é o que eu consigo fazer, não é o que eu quero fazer. Foi depois que eu entendi essa diferença do que eu consigo, eu passei a me cobrar menos. É verdade. E esse me cobrar menos me fez ainda ter mais. Porque como que eu desenvolvi esse método, Thaís? Foi assim. Uma foi do esporte, da educação física e tudo mais. E as pessoas chegavam assim, Débora, como que você faz tanta coisa? Como que você controla isso? Como que você faz aquilo? Daí eu fui lembrando, e eu falo assim, eu sou uma peça de xadrez no meu tabuleiro. Eu amo xadrez. Eu dava xadrez para meus alunos. E o xadrez é você encaixar as peças e ter o raciocínio de saber jogar. E saber jogar é você saber que essa semana só tem 7 dias. Ou ela tem 7 dias. E você tem que fazer, encaixar naquilo ali. É um jogo, xadrez. E não ter agenda completa, 100%, se é porque a gente pode falar aqui, Thaís, não encher a agenda. 80%, eu procuro trabalhar com 70%. Para que você tenha aquele bloco de tempo para você jogar com os imprevistos e o que aconteceu no teu dia que você vai ter que negociar, como você falou bem, não é acumular para o dia seguinte, né? É negociar com o dia seguinte. Aí você consegue fazer o que você precisa com a prioridade. O menos é mais, Thaís. Como que você chegou a essa conclusão dos 70%, que esses 70% funcionam para você? Porque quando eu tive burnout. Eu passei por sonoterapia. Ah, Aí
analisando, há 5 anos atrás, exatamente em novembro. O que acontece? A minha agenda, ela era, ó, assim, deslocamento, tudo. Tetris. Exatamente, exatamente. Só que não valia a pena, Thaís, porque eu acordava muito cedo. Eu queria acordar cedo, sempre. Agora, né, o meu cronotipo, meu ciclo circadiano, ele é matutino. Só que fazia demais, sempre demais, demais. Aí quando a gente vendeu a empresa, que deu aquela acalmada, nós fomos compradas, na realidade, né, porque a gente era uma grande empresa aqui em Paranaguá. Sabe, quase 1 milhão de toneladas a ano a capacidade, era uma coisa assim Nossa, que virava 24 horas por dia, nossa. em A região logística portuária, disso. entendeu? Aqueles treminhões, aquela coisa arada. Mas enquanto eu estava ali, estava tudo bem. Que você fica no pique, sabe? E você não percebe. É isso que eu quero falar para as pessoas. Se eu puder transmitir alguma coisa, o menos é mais. E não, eu era perfeccionista naquela época. O perfeccionismo, eu digo assim, é finito, né? Uma obra, ela é finita, mas eu não sou finita. Então, eu posso aprender diariamente. E a partir do momento que eu entendi que eu posso fazer o melhor com as condições que eu tenho hoje, eu faço acontecer. E se eu não fizer dessa forma, às vezes eu nem faço. Tem gente que me procura e fala, ai, Débora, eu não consigo começar. Não come-" Mas começa. Começa com o melhor que você tem hoje e não planejar tanto toda a sequência. E aí eu cheguei e diminuí os espaços, criei blocos de tempo, né? Uni tudo para fazer blocos de resposta de manhã, blocos de resposta de tarde. Hoje eu não levanto e pego no celular para trabalhar já que eu acordo. Primeiro eu vou fazer minha meditação, vou fazer minha oração. Quando tem novena que eu quero fazer, eu faço. Daí vou preencher meu caderninho da gratidão, vou definir minha grande meta do dia. E aí, quando eu vou pro Pilates, eu vou pegar no celular, é 9 e pouco da manhã. Mas eu já comuniquei isso também, tá? Porque não adianta só fazer e depois. Exatamente. Porque, E antes eu porque tava. senão vira uma decisão unilateral. Não adianta assim. Você pode definir os seus limites pessoais, claro, mas se você não comunica para as pessoas, aí não dá, né? O pessoal não é adivinho, né? É verdade. Não, e como eu era sempre disponível, ou eu estava sempre disponível, né? 4 horas da manhã, quando eu acordava, eu já estava respondendo e tudo mais. Não. Então eu falei, eu tenho horário para você responder. E-mail, eu trabalho menos hoje, né, com e-mail. Então agora estou mexendo, um dos meus projetos de 2021 é organizar a comunicação assíncrona com a comunicação síncrona e definir a minha política de comunicação. Aí, e comunicar, não só na empresa, né, mas Sim. fazê-la também. É E, isso aí. e vale a pena comentar que tudo isso é mutável, né? Porque às vezes quando a gente fala sobre organização, eu sei que naturalmente a gente faz a associação com disciplina. E claro que a gente tem que ter disciplina para fazer algumas coisas, mas É. disciplina não é uma coisa negativa, né? Débora, você poderia me falar assim um pouquinho, trazendo da sua visão do esporte, que eu acho que tem muito a ver, por que que a disciplina ela é uma coisa positiva e como que a gente, quem costuma talvez ver a disciplina de uma maneira negativa, como que pode mudar um pouquinho esse olhar? O que que você pensa sobre esse assunto? Então, quando a gente vem do esporte, eu vivi esporte, né? Eu respirava com meus pais. Então, a disciplina, ela te leva a alcançar o teu objetivo, a tua determinação. Por quê? Porque o atleta, vamos supor, um atleta olímpico, ou quando eu tive meu campeonato, que eu fui campeã brasileira, a gente tinha uma data para fazer as coisas acontecerem. Então, o atleta da Olimpíada, ele se prepara 4 anos para a hora H. E aí você tem que ter disciplina para você se manter e não é estar bem todo dia. Essa é a chave do atleta. Ele tem que se superar todo dia, mas ele se entende que se ele, né, não bateu o recorde dele hoje, ou não bateu a meta dele hoje, amanhã ele vai ter que bater. E a disciplina é diferente. A disciplina me traz, não, desculpa, a rotina me traz disciplina. Só que muitas vezes as pessoas não gostam da palavra rotina, porque elas acham que rotina é uma coisa que engessa. E Sim, não, rotina, se você concorda, né? Rotina tem a ver com a frequência que você faz as coisas. sim, sem dúvida. E E a aí é consistência, tudo. né? E isso, daí a consistência vai te levar a você alcançar seus resultados. Por quê? Eu faço a minha rotina matinal, creio, você também, de domingo a domingo. Não tem feriado. Exato. Então, se a gente quer emagrecer, se a gente quer
alcançar uma meta ali na frente, diminuindo, né? Eu falo assim, picando ela, né? Picando, você tendo essa disciplina, essa sua rotina, você consegue alcançar. Porque o hábito, ele só é implantado quando a gente entra no automático. E se a gente liga, né? Por isso você ainda vai chegar em alguma parte, eu vi que vai chegar no hábito, que a gente vai. Eu falo para as pessoas, que hábito você quer implantar no próximo ano? Que hábito você quer deixar esse ano? Então, Sim. a disciplina, que eu fui bailarina também, Puxa ela vida. é muito legal dançar todo dia, todo ano no Teatro Guaíra, que é o teatro mais importante que a gente tem na cidade, e a gente tinha que ter essa disciplina, porque senão eu ia desempenhar o meu papel. E aceitar que a disciplina te leva de uma zona de conforto, que eu estou hoje, para a mudança que eu vou querer lá na frente. E quando eu chegar nessa outra, atingindo o meu objetivo, eu vou entrar numa outra zona de conforto, só que Sim. eu tenha tido meu crescimento. Porque quando a gente fala zona de conforto, Thaís, às vezes as pessoas olham para nós e falam assim, ah, eu não quero sair da minha zona de conforto. Mas é temporário, né? Eu também não adoro ficar no desconforto, não. Mas para o atleta, para ter disciplina, rotina, ele sai dessa zona de conforto. E ele chega lá na frente, quando ele vê, acaba o campeonato dele, ele está diferente. Acaba o treino dele, ele está diferente. Mas esse Sim. período que a gente tem que valorizar, aprender com o processo, que é o caminho que nos leva ao resultado, ele que faz toda a diferença para a gente. E essa é uma visão de atleta. É, e trazendo um pouquinho do que você falou, eu gosto muito de pensar que a consistência é o que faz a gente não se sentir frustrado quando a gente não consegue fazer o nosso melhor, né? Porque se você, por exemplo, se propõe a todos os dias fazer uma atividade física, e se todos os dias você consegue fazer a sua atividade física, e se em um dia, sei lá, você acordou com enxaqueca ou tá uma chuva torrencial e você não conseguiu sair para fazer, você não vai se frustrar, porque você sabe que não foi uma escolha sua, digamos assim, e mesmo que tivesse sido dentro do macro, né, que é a consistência que você tem, não faz diferença. Foi um dia, tudo bem, parte para a próxima, amanhã você vai, depois você vai, depois você vai. Então, eu acho que talvez o que frustra muito as pessoas é a constante falta de disciplina e não deixar de fazer alguma coisa quando você já tem uma consistência daquilo, né? É uma coisa interessante que eu acho que no esporte, né, aprende-se muito isso. Você tem dias que você não vai bater o seu recorde, que você não vai dar lá o seu melhor, mas só o fato de você estar em campo, de você estar jogando, você já está enfrentando aí uma grande batalha, né? Bom, enfim, complementando um pouco do Eu, que você estava falando. você falou uma coisa muito bacana. Eu prefiro sempre estar no campo a estar na arquibancada, entendeu? Então, quem está no campo está entrando para jogar. Se hoje eu não fiz o meu melhor, porque eu estava com alguma condição que não me permitiu, mas eu estou no campo. Eu não quero ficar na arquibancada aplaudindo os outros. Então, eu falo assim, eu sou tendência e não consequência. Então, são algumas coisas que eu começo a pensar e usar na minha mente, são as palavras, né, depois, afirmações que a gente coloca para dentro da gente. Por exemplo, não dizer eu vou tentar, eu não consigo. Isso eu já não falo mais. Porque senão a gente fica mandando comandos para nossa mente, né? Exatamente. Sim. E nós, o corpo obedece o que a mente comanda. Então você consegue se superar. Você estuda budismo, essas coisas erradas, você sabe muito bem do que eu estou falando. E a Sim. neurociência também traz isso pra gente. Imagino a quantidade de informações enriquecedoras que você não está aprendendo da neurociência também, porque é isso, a gente fala com a gente mesmo o tempo todo, mesmo que a gente não perceba, né? A gente fala o tempo todo. Inclusive, durante essa live, a pessoa deve estar do outro lado falando assim, até parece que eu não falo comigo mesmo o tempo todo, a Thaís está viajando, mas ela está falando. Mas é justamente vigiar esses pensamentos, porque é para ver o recado que a gente está dando para a gente mesmo, né? Quando você fala, uma pessoa fala assim, eu acho muito difícil ter disciplina, ou eu não sou uma pessoa disciplinada, você já está até colocando um carimbo assim em você, né? Exatamente. Eu sempre falo para a pessoa, repita essa frase de uma forma diferente. Eu preciso melhorar nesse ponto. Não que eu não consiga, eu preciso melhorar. E aí, quando você fala dessa forma, eu vejo que até para a gente se aceitar fica mais tranquilo.
porque eu não sou, você não é, e ninguém é perfeito 100%, nem Deus foi É, perfeito claro. 100%. Sim, sem Então, dúvida. a gente sempre tem uma ferida no corpo que a gente tem que cuidar. E essa ferida que a gente tem no corpo são os desafios que a gente tem que passar, as pedras que a gente tem que deixar pelo caminho, e a gente consegue chegar. Só que para isso, nada vem de graça. Eu, quando entrei quando eu vou voltar um pouquinho, tá? Para você entender o que eu estou falando. Quando eu saí da Tá. área da educação física, em 98, né, que eu fui, enfim, foi uma história longa, que não vou falar de mim. Eu, quando eu voltei morar em Curitiba com meu marido, eu não queria mais ter academia, porque eu não tinha aquele dinheiro para abrir a academia que precisava em Curitiba, né? Aí eu fui estudar para ser auditora fiscal do Tesouro Nacional. E lá eu me identifiquei muito com a contabilidade, com a parte de auditoria, porque é um dos pontos fortes meu, a parte de raciocínio, essa parte. Aí eu fui distribuir meu currículo. E olha a dificuldade que era. Eu ia ir para o mundo empresarial, mas eu só tinha experiência profissional na parte da educação. Mas eu tive a minha academia. Com 20 anos eu tinha uma academia, então eu tinha uma experiência empresarial. Mas não era uma experiência. Eu entrei na Associação Comercial aqui do Paraná, que eu não sabia preencher uma carteira de trabalho. Minhas amigas viravam para mim e falavam assim: Débora, você vai ganhar menos do que você paga para a empregada? Que ó, a empregada que eu cuidava dos meus filhos com o maior carinho. Meu marido chegou e falou assim: eu não te contrataria, porque você não tem experiência nenhuma. Aproveite o seu melhor que você tem lá. Quer dizer, ele me deu né, me enfiou um negócio assim, mas ao mesmo tempo ele me incentivou a aproveitar o melhor que eu podia lá, porque eu tive uma oportunidade. E Sem depois de dúvida. 4 anos, eu saí de lá para trabalhar na empresa familiar nossa. Olha outro desafio, né? Eu já tinha feito minha carreira, era analista de negócio, já tinha feito pós-graduação. Teve um ano que eu fiz 11 cursos, Thaís, mas porque eu não tinha capacidade. Aliás, não tinha o conhecimento, não capacidade, não tinha o conhecimento. Resumindo, 20 anos depois, quando me convidaram para ser presidente do Conselho Nacional da Associação Comercial lá em Brasília, eu não aceitei. Porque daí estava na época a gente vendeu a empresa e a gente ia morar fora. Eu falei, não, agora eu vou ficar com meu marido. Vou ter a minha vida. E não enche uma mão, as pessoas que têm a oportunidade de ser presidente do Conselho Nacional da Mulher lá em Brasília. Mas aí, isso é fruto de muito trabalho, muito estudo, muita dedicação que nem você tem, que eu te acompanho, não os 13 anos, mas acompanho. E autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Então, nada é fácil na vida, nada vem de graça, nada vem rápido. A gente tem que entender isso e aceitar. Por isso que esse planejamento, esse momento que a gente está fazendo com você é muito legal. Muito legal. E que as pessoas que estão nos ouvindo, ou as que já estão conosco na mentoria, que eu adorei o nome Mentoria Pocket, né, que você fez, ela Foi. foi, né? Tem tudo a ver. E porque esses vídeos pequenininhos que você manda pra gente olhar todo dia lá na plataforma, tudo, faz a diferença para você ser daqui 4, 5 anos. Eu não faço planejamento para tão longo que nem você faz, né? 100 anos, aquelas coisas, não. Mas eu faço planejamento. Mas cada um tem que fazer, né, da forma que encaixa pra gente. Por isso que eu falei, eu não quero ser a Thaís, eu quero modelar a Thaís, para fazer do meu jeito. E é isso que a gente ensina, né? Não é para elas não tanto você quanto eu, a gente ensina não a pessoa fazer. Ih, acho que travou aqui pra mim. Não, tá, voltou. Voltou. Você estava comentando que a gente ensina a pessoa não a fazer o que a gente faz, mas como, né? O como, o porquê, tudo isso que a gente ensina, né? Exatamente, exatamente. Olha, Débora, eu tô aqui fascinada com o tanto de coisa. Cada hora você fala uma coisa de você que eu quero parar e perguntar, porque são muitas coisas. Que mulher cheia de múltiplas faces. Adorei esse papo, viu? Obrigada Que por legal. ter compartilhado tanto. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Depois dessa análise das áreas da vida que você fez esse ano e pensando já para o ano que vem, o que tira a Débora da zona de conforto para o ano que vem? Algo que você queira fazer e que te tira da zona de conforto, que vai te demandar uma disciplina? Conta um pouquinho para mim. Essa parte minha da academia. Se eu, fazer 2 vezes por semana, fazer 2 vezes por semana caminhada e
realmente, se eu colocar no meu projeto que eu vou ter que fazer, que eu vou querer participar da maratona, que já estou inscrita, era para ter ocorrido em maio desse ano, foi transferida para novembro e transferida para o ano que vem. Aí, Sim. esse vai ser a parte que eu vou ter que ver, por mais que eu já fui atleta, é uma coisa que eu vou ter que me trabalhar, porque muito tempo eu fiquei trabalhando internamente. Ah, eu não quero mais fazer exercício, já tinha que fazer exercício, fiz para minha vida. Não, esse vai ser o meu maior desafio, que eu vou ter que me superar. Porque eu faço exercício, mas não faço com tanto afinco como um atleta que vai fazer isso. E uma coisa, quando eu entro para jogar. Eu quero ganhar, eu não entro para não perder, entendeu? Tem diferença no nosso cérebro, né? Mas é totalmente mentalidade de esportista isso, né? Você sabe, de atleta. Super, Então, super. porque se eu entrar para ganhar, eu vou dar o meu melhor sempre. Agora, se eu entrar para não perder, eu vou entrar para jogar no jogo do outro. Não, e quem manda no jogo sou eu, da minha vida. Isso é Muito difícil. importante isso aqui. Bom, então boa sorte aí na sua caminhada com isso, tá? E tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha que seria legal falar? Thaís, eu vejo assim, como, o que para você agora, eu vou fazer uma coisa vou perguntar para você, Oba, tá que bom. eu vou mudar um pouquinho. Você, né, eu te acompanho que você quase não saiu de casa, você teve o Covid do jeito que você, por mais que você ficou em casa, que não sabe se de onde você pegou alguma coisa, tem a tua mãe longe, o que vai te desafiar para você estar nesse mundo que você falou? Eu vi outro dia uma live tua, que você falou que você não quer mais a parte empresarial, que você quer focar só que você está pegando pessoas para trabalhar com você, coisa que você não pegava, né? Então, nesse teu projeto 2021, o que que vai te desafiar para que você chegue em 2021 e fale assim, valeu a pena? Tá, ótima pergunta, poxa vida. Eu penso que é não me sobrecarregar com múltiplas áreas da minha vida, no sentido, especialmente profissional. Meu trabalho principal hoje é o método Vida Organizada, que envolve o curso e envolve a criação de conteúdo, que você me acompanha, você sabe que é massiva, né? Múltiplos canais, muita coisa acontecendo. E eu vou enfrentar aí 4 anos de doutorado, que é uma pesquisa ampla, né? Poxa vida, de médio prazo e que vai aí para o restante da vida. Então, a pesquisa em si, a área da pesquisa, ela é tão volumosa que mesmo quem dedica 100% da vida a isso, acha muito volumoso, acha muito difícil. Então, para mim, vai ser um grande desafio conciliar essa minha rotina de trabalho mesmo com uma pesquisa tão extensa e volumosa quanto a do doutorado. Para mim, esse vai ser o maior desafio mesmo ano que vem. Vamos ver como será. Eu já passei por isso em 2 anos de mestrado, então eu já sei um pouco mais. O doutorado é outro nível de jogo. Ele é assim, ok, virei faixa preta, e agora? Porque a gente sabe que quando a gente vira a faixa preta que o negócio começa mesmo, né? Porque você tem uma nova responsabilidade, você tem novas habilidades que são cobradas de você. Então, você tem que manter o nível, digamos assim, né? Estou tentando Sim, e trazer isso a vai ter que... analogia do esporte aí para você, Mas porque isso é é bem verdade, isso. Thaís, porque você tem o Paul, você tem que cuidar dele, ele está numa idade que vai demandar bastante, Entrando vai demandar, pré-adolescência. né? Teu marido, agora ano que vem já não sabe, daqui a 2, 3 anos, como que vai ficar essa parte da música e tudo mais, e ao mesmo É, tempo você ainda tem esse momento casal de vocês, sim, né? é mesmo. Então, fazer doutorado nessa fase, e produzindo tanto, falei, meu Deus, como que a Thaís consegue produzir tanto conteúdo? É muito conteúdo, né? É. Então, Olha, eu tenho uma técnica para isso, sabia? Que tem me ajudado muito, assim. Em vez de produzir, deixa eu ver o horário aqui que a gente está. e tem Senão que o avisar. Instagram corta a gente daqui a alguns minutos. Em vez de produzir, eu registro mais. Então, assim, para mim é o maior prazer estar aqui conversando com você, assim como é o maior prazer conversar com outras alunas e alunos. Então, para mim, a gente poderia ter marcado um Zoom e ter feito isso particular, né? Mas eu tô aqui conversando com você porque eu acredito que seja uma maneira de compartilhar isso com outras pessoas, e ajudá-las de alguma maneira, sabe? Então, ao longo de toda a minha rotina, eu vou vendo o que que eu posso compartilhar daqui do que eu estou fazendo. Então, para mim, isso acaba virando a produção de conteúdo, um registro da minha rotina. E daí eu penso que daqui a 5, 10, 20 anos, quando o Paul ou os filhos do Paul, ou eu mesmo quiser olhar para trás, entro lá, vejo um vídeo da Thaís em 2020 e falo, olha só como eu estava naquela época, né? Então, eu acho que é um registro mesmo da rotina. Isso também
me obriga de uma maneira gostosa a sempre ser uma versão melhor de mim mesma, sabe? Porque eu sempre quero mostrar para as pessoas sem querer chegar num nível de perfeição, mas assim, mostrar a vida real. Então tem dia que eu vou estar melhor, tem dia que eu vou estar com dor de cabeça, tem dia que eu vou estar pulando para lá e para cá, tem dia que eu vou estar mais caidinha, normal, porque essa é a vida, né? Então se a gente Essa é a está vida falando real. e se a gente está falando de uma rotina que a gente tem que ter um olhar compassivo para a gente mesmo, tem que ser assim, e não só mostrar perfeição, porque a vida não é perfeição, né? A vida, essa é a realidade. A gente tem dias bons, tem dias ruins. Eu procuro sempre ter uma visão positiva de tudo, acho que isso é muito importante. É a minha maneira de viver e de ver as coisas. Mas é isso. Mas aí voltando, né? O meu desafio vai ser conciliar essas duas áreas tão grandes com todo o restante, claro, né? Mas na verdade é a realidade de todas nós, não é? Todas nós temos várias áreas assim que a gente quer dar nossa atenção, que a gente quer dar o nosso melhor, e tentar não deixar tantos pratinhos caírem, ou pelo menos só deixar aqueles que são de papel, né? Não são os de porcelana, que são a nossa família e tudo mais, né? É, as áreas que a gente tem mais afinidade, né, com a gente, as pessoas, os locais, os ambientes que a gente frequenta, o que a gente quer frequentar, o que a gente precisa deixar de frequentar para alcançar o objetivo que a gente quer na nossa vida, né? Exatamente. Poxa, que papo Ai, gostoso, delícia. Débora. Obrigada, viu? Imagina, eu que amei, amei. Nossa, para mim é muito gratificante porque eu te sigo há muito ano, você já fez muita mudança, me ajudou em muita mudança e agora a gente está conversando aqui. Isso, eu digo assim, a pandemia nos proporcionou isso, né? Caramba, que coisa. E o pessoal que quiser te acompanhar, como que te acompanha aí nas redes sociais? Pode, faz seu jabá aí, fala pro pessoal ir lá te acompanhar também. Então, acompanha aqui, ó, o meu canal mesmo é Débora, é o meu canal mesmo, Débora DZ, Débora com H é o nome, meu nome, DZ é meu sobrenome, é de Erva. Eu faço live toda terça e quinta à noite, às 8 horas da noite, às 20 horas e 8 minutos. E aí eu sempre estou distribuindo esse conteúdo de como fazer seu dia caber em 24 horas. Que Vem, delícia. sim. E agora, ano que vem, é o ano de 2021, a gente fazer as coisas acontecerem, né? É isso aí. Você já tem um lema para o seu ano que vem? Esse ainda não. O lema de 2 anos atrás, o meu lema é assim, olhar, ver o lado positivo de todas as coisas. Este ano foi fazer, eu preciso ter, sem saber que eu ia estar nessa fase, tá? Porque eu fechei uma outra empresa agora. Aí, empresário é isso, né? Empresário não é só você abrir, você tem que saber o É, momento de fechar. Qualquer exatamente. negócio, encerrar ciclos. E esse ano foi ter consistência nas coisas que eu fosse fazer. Porque, né, agora para o próximo ano, vou definir durante esses nossos 30 dias ainda, o Legal. desafio. Faz muita diferença, né? Muito legal, Débora. Obrigada, viu? Um grande beijo para você e a gente vai conversando lá no nosso grupo para a gente fazer um planejamento 2021 muito gostoso e assertivo. Espero poder te ajudar ainda mais nessa caminhada, viu? Com certeza. Vai me ajudar sim, a gente vai trocando figurinhas lá no nosso grupo do Telegram e participar no grupo, né? O pessoal olha, às vezes tem vergonha de compartilhar, não tem vergonha não. É É lá que a isso gente aí. aprende, né? Tamo junto, né? Isso aí. Tá Muito bom, legal. obrigada Obrigadão, então, viu? Débora. Todo mundo que participou também, gente, obrigada. Uma boa tarde aí para todos. Tchau, tchau. Tchau.